Fala galera, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma resolução. Hoje é a provinha da FAMERP, provinha de 2022, provinha discursiva, muito legal, muito bem feita, cobrando assuntos extremamente pertinentes, tá bom? Vamos para a resolução? A nossa primeira questãozinha aqui é o seguinte, veja bem, sementes de feijão podem iniciar a germinação, olha lá, estamos falando de germinação no escuro e originar os conhecidos brotos de feijão que podem ser utilizados em saladas. Tá vendo aí? Brotinho de feijão, a gente encontra muito no mercado, né? Embaladinho e tal, para poder comprar e fazer na salada. Bom, a imagem mostra como ficam as plântulas estioladas após alguns dias no início da germinação. Então o termo estiolada, né? Estiolamento, a gente comenta muito, tem muita gente que acha que é preciosismo da nossa parte, né? Mal sabem as pessoas como os conhecimentos de biologia, para quem presta medicina, como eles são profundos, como que eles cobram coisas realmente que as pessoas às vezes não imaginam que pode cair. Então, o que seria estiolamento? Vamos ver já. Agora veja bem, que tipo de processo metabólico as células do embrião do feijão realizam em um ambiente escuro? Veja, se o ambiente está escuro, você não pode querer aqui me colocar fotossíntese, pelo amor de Deus. Fotossíntese é algo que acontece na presença de luz, tanto a fase fotoquímica quanto a fase química. O embrião não vai fazer fotossíntese, mas que processo que ele vai fazer no escuro uma vez que ele é embrião? E outra coisa, qual a vantagem adaptativa do estiolamento para uma planta? Então veja bem, primeira coisa, sempre que a gente vai falar de germinação, a gente põe um esqueminha da semente, o tegumentinho da semente, né? A gente coloca aqui o endosperma, que é o material nutritivo que o embriãozinho vai usar, aqui está o embriãozinho, vai usar como fonte de alimento. Esse endosperma, ele é feito principalmente de carboidrato, amido e um pouco de lipídio. Você tem essas duas coisas aí. Então veja, a partir do momento que eu vou imaginar uma germinação, eu tenho fases da germinação. E uma das primeiras coisas que precisa acontecer aqui é a entrada de água. A água tem que entrar em contato aqui com o embriãozinho. Uma vez o embrião em contato com a água entrou por osmose, o embrião passa a produzir a giberilina. E a giberilina, ela atravessa todo o endosperma e ela bate numa camada de célula que fica aqui em volta, tá vendo, da semente? Chama aleuroma. E quando bate no aleuroma, o aleuroma libera a alfa-amilase. Na verdade, ele libera várias enzimas, mas uma das enzimas mais importantes liberada é a alfa-amilase. Para quê? Para começar a quebrar o amido. Olha lá. Começar a metabolizar o amido começar a ser transformado em açúcar, em glicose, em frutose, e o embrião, de posse desse carboidrato, que só vai ser absorvido depois que o amido for quebrado, o embrião vai fazer o quê? Vai passar a fazer respiração. O embrião vai começar a quebrar esse alimento e vai começar a germinar. Nós vamos ter um processo germinativo a partir da quebra do carboidrato. Você entende? Então, a germinação, ela depende primeiro da quebra de parte do endosperma para que o carboidrato possa entrar na forma de monossacarídeo e aí a célula, então, com as suas mitocôndrias, possa fazer respiração. E aí eu tenho energia suficiente para que as células possam se multiplicar e eu tenho, então, um processo de germinação. Então, veja bem, o que eu coloquei aqui? Estiolamento. Cara, estiolamento, veja bem, estiolamento é um mecanismo adaptativo para plantas originárias de sementes que germinam enterradas profundamente no solo. Sabe aquela sementinha que era para você plantar a X centímetros da superfície e você planta muito mais profundo? O que acontece? Ela germina estiolada. Olha o que é estiolado, alonga-se rapidamente em direção à superfície. Ela começa a ficar compridinha em direção à superfície. A ausência de folhas para evitar atrito com o solo. Porque se ela começar a construir folha e ela quer crescer, vai ter atrito, vai dificultar o crescimento rápido. Olha aqui, ápice em forma de gancho. Para quê? Forma de gancho, você cria uma proteção da região. Você vai proteger os primórdios foliares. O que é o primórdio foliar? Primórdio foliar
é uma área do caule que vai se transformar em folha. Mas se ele vier reto, o atrito com o solo vai quebrar a ponta, então ele vem em forma de gancho. E, atingindo a luz, a planta estiolada passa a se desenvolver normalmente. Então, no momento que ela entra em contato com a luz, depois de um tempo, ela vai começar a engrossar, a folha vai começar a aparecer e etc. Então, como é que fica a planta estiolada? Dá uma olhada. Olha lá, isso é uma planta normal, germinou, né, de forma normal. Ó, uma planta que germinou de forma estiolada, tá vendo? Ó, tá vendo que você não tem folhas desenvolvidas, você tem o ápice em forma de gancho, né? E aí ele pergunta assim, qual que é a vantagem? A vantagem é conseguir germinar o mais rápido possível, porque se o endosperma acabar e não tiver contato com a luz, o embrião vai morrer. Então eu tenho que acelerar o crescimento para poder germinar e ter contato com a luminosidade o mais rápido possível, usando os recursos do endosperma, senão vai morrer, né? Então eu marquei aqui, olha lá. Realiza um processo de respiração a partir dos nutrientes presentes no endosperma da semente. A vantagem adaptativa é permitir um rápido crescimento, garantindo que a planta entre o mais rápido possível em contato com o sol, apenas com os nutrientes presentes no endosperma. Então a sua resposta, ela teria que ser pautada dentro desse conhecimento. Eu espero que você tenha mandado bem aí no item A. Mas eu vou ser muito sincero, poucas pessoas acertaram o item A, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Principalmente por ser um conteúdo de botânica, que a grande maioria já vira o rostinho um pouquinho assim, né? E aí, ó a diferença que vai fazer uma questão como essa aí na pontuação. Bom, vamos aqui para o item B. Deixa eu ler o B aqui com vocês. Qual tecido da semente fornece nutrientes para o embrião da maioria das angiospermas germinar na ausência de luz? É o endosperma, né? É o endosperma. Então, se você tivesse explicado o item A sem citar o endosperma, tudo bem. Aqui você ia ser obrigado a citar endosperma, né? E aí, ó, qual a origem desse tecido? Quer dizer, da onde vem o endosperma? Gente, olha isso aqui. Eu acho que uma das características mais marcantes da angiosperma, lógico, a flor, o fruto, mas a gente frisa muito. A angiosperma tem fecundação dupla, né? Olha aqui, o grão de pólen caiu, está formando o tubo polínico e ele está chegando aqui no saco embrionário. E aqui está a osfera e aqui eu tenho dois núcleos polares. E aí eu tenho um núcleo espermático que vai descer e vai fecundar a osfera, vai formar um embrião. Tá aqui, ó. Primeiro o núcleo espermático se funde com a osfera, vira o zigoto, que depois vai virar o embrião. E depois de algumas horas, o segundo núcleo espermático desce. E quando ele descer, a osfera fecundada já vai estar aqui do lado, ela não vai estar na frente. Vai ter um vazio e o próximo núcleo vai entrar exatamente aqui, vai se fundir com os dois, vai formar um tecido 3N, que é o endosperma. Que é o endosperma. E esse vai funcionar como nutriente para que o embrião então possa ficar vivo ali dentro da semente durante um tempo, até ele poder germinar, se é que ele vai germinar. Então dá uma olhada aí, ó. O segundo núcleo espermático funde-se com os dois núcleos polares, originando o endosperma secundário ou albúmen, um tecido 3N. Olha aqui como é que fica, ó. Tá vendo? Ó, os núcleos polares e a osfera, ó, a osfera vai ser fecundada, vai formar um embrião, e os núcleos polares, quando forem fecundados pelo outro núcleo espermático, vai dar origem ao endosperma. Então eu marquei aqui, olha lá, ó. Endosperma secundário ou albúmen é o nome do tecido que vai nutrir o embrião. O tecido é formado pela fecundação de dois núcleos polares com um núcleo espermático. Então, um detalhe ali da botânica, espero que você tenha mandado bem. Se você acertou essa questão, você vai ser um dos poucos, hein? Veja, exercício 2. Bom, aí já envolve zoologia, e ele colocou a zoologia com um pouquinho de evolução, achei a questão bem bacaninha, bem legal. Vamos ver. Os moluscos formam um dos maiores e mais diversificados filos de animais. Analise o cladograma que mostra as relações hipotéticas entre algumas classes de moluscos. Então ele vem, coloca esse cladograma e ele coloca aqui um ancestral, né? Um ancestral comum, a classe gastrópoda, a classe cefalópoda, a classe bivalvia e a classe escafópoda. E aí ele vem dizendo, olha, aqui nesse ancestral comum que iniciou toda a evolução para dar origem a essas quatro classes, nós temos manto. O que é o manto?
Vou te mostrar uma figura, é uma prega na epiderme do molusco, assim, chama manto. Nós temos o pé muscular, então o molusco tem um pé bem desenvolvido. E nós temos a presença de rádula, é uma estrutura que tem na boca, cheio de, parece uns dentinhos na altura da faringe, assim, tudo com quitina, que é para poder ralar o alimento que vai ser ingerido pelo molusco. Então, são 3 características que já estão presentes aqui antes das 4 classes aparecerem. Então, são 3 características que, teoricamente, eu imagino que vão ter nas 4 classes, a não ser que alguma tenha desaparecido. Aí, segue-se um caminho aqui. Ó, cabeça bem desenvolvida. Cabeça bem desenvolvida no gastrópoda e no cefalópoda. Aí no cefalópoda, sistema circulatório fechado, só no cefalópoda. Beleza? Então, vai ter manto, vai ter pé muscular, vai ter rádula, cabeça bem desenvolvida. Só que no caso do cefalópoda, sistema circulatório fechado, a gente quando dá aula disso fala, cefalópodos são os maiores moluscos. O molusco, de uma forma geral, o sistema circulatório é aberto, mas o cefalópodo, por ser muito grande, se o sistema circulatório for aberto, o sangue não consegue circular com a pressão correta, né? A pressão começa a cair demais. Bom, venho desse lado, olha lá. Enquanto que aqui a cabeça foi bem desenvolvida, aqui a cabeça foi reduzida. Né? Cabeça reduzida formando bivalve e escafópoda, sendo que no escafópoda a rádula continuou, mas no bivalve, ó, eu tenho perda de rádula. Os bivalvias, ostra, marisco, mexilhão, são animais que filtram água, né? Eles têm um sifão inalante, eles puxam a água, filtram e pelo sifão exalante eles jogam o restante da água fora, né? Agora veja bem, vamos ver aqui o que vai ser perguntado. Os moluscos apresentam que tipo de simetria? Isso é uma pergunta. Cite um animal que pertence à classe cefalópoda. Então, conhecimento básico de molusco. O cara que teve aquela aula, por mais rasa que tenha sido sua aula de molusco, você tem que acertar. Veja, dá uma olhada. Isso aqui, quando a gente vai dar molusco, que a gente começa a caracterizar os moluscos de uma forma geral e tal, a gente comenta da simetria. Ó, a simetria bilateral. Tem muita gente que quando olha um polvo, pensa na cabeça do polvo, aquele monte de pé, né, aqueles tentáculos, e imagina então que o polvo tem simetria radial. Não tem. Não tem. Quando você pensar no polvo, pensa que o polvo tem 2 olhos, um do lado direito e um do lado esquerdo. Simetria bilateral. Os animais que têm simetria radial são quinidários e equinodermas. Aqui é simetria bilateral em todos eles. Não tem exceção, ó. Tá? Bilateral. E ele pede exemplo de cefalópodos. O cefalópodo, na minha opinião, é a classe que mais chama atenção. Por que o termo cefalópodo? Porque eles têm pés ligados à cabeça. E nós temos 4 grandes exemplos, olha. Polvo, tá aí. Lula, tá vendo? Olha ó, o olhinho aqui, né? Isso aqui é simetria bilateral. Ó a lula aqui, ó, simetria bilateral. Você tem a sépia é um animal extremamente colorido, né? Muito bonito, tem muito cromatóforo, que são aquelas células que fazem mudar de cor. E esse é o náutilo. Náutilo, também bem colorido, bem exótico, né? E que geralmente cefalópodo fica na cabeça do aluno mais o polvo e a lula, né? É difícil ele lembrar da sépia e lembrar do náutilo, tá? Todos de habitat marinho e aí vai, mas esses 4 animais. Ele pediu para você citar aqui um exemplo, deixa eu ver aqui, 1 ou 2 exemplos, ó, né? Cite um animal, quer dizer, beleza, você lembrou do polvo, lembrou da lula, tá bom, né? Eu tô te colocando os 4 aqui, né? E aí tá aí, ó, simetria bilateral, polvo, lula, sépia, náutilo, e aí vai. Beleza? Esse é o A. Vamos pro B. O B diz o seguinte, gente, qual a função da rádula nos moluscos que apresentam esse órgão? Então eu acabei falando um pouquinho aqui, vou te mostrar um slide mostrando a rádula com detalhe. A rádula é considerada um órgão homólogo ou análogo entre os grupos do cladograma? E justifique sua resposta com base no cladograma. Bom, eu quero que você entenda que a rádula já existia no ancestral comum de todos eles. O que foi acontecendo aqui? Nós fomos tendo especiações, né? Então um grupo sofreu uma especiação, outro grupo outra especiação e foram formando espécies. Mas todas as espécies vieram de um mesmo ancestral comum. Mesmo o bivalvia, que perdeu a rádula,
né? Isso virou um órgão vestigial e depois acabou praticamente aos olhos assim sumindo, veio de um ancestral que tinha rádula. Então, por mais que o animal tenha uma rádula maior, uma rádula menor e tudo mais, isso veio de um único ancestral comum. Isso tem que ficar claro. Veja, dá uma olhada nisso aqui. Ó a rádula aqui, ó, né? A gente descreve ela quando está falando do sistema digestório. Como é que é a rádula? Ó lá, lâmina quitinosa na faringe, lembram dentículos, ó a função aqui, ó, ralar o alimento, ó, tá vendo? Ausente no bivalve, que são animais filtradores, né? Então, dá uma olhada aqui no esquema, a rádula aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é a boca, né? E olha aqui a rádula aqui, ó, essa estrutura aí, ó, né? Parece uns dentes, cheio de músculo. Então o animal ele vai no local onde tem alga, por exemplo, e ele começa a passar a rádula, vai ralando e vai comendo, né? Vai se alimentando, tá? Então essa é a função da rádula. Agora dá uma olhada. Quando a gente dá aula de evolução, que a gente explica a irradiação adaptativa, né? Que é aquela coisa assim, ó, eu tenho um ancestral comum. E foi acontecendo especiação, formação de espécies. E quando você pega espécies que se originaram lá atrás de um mesmo ancestral comum direto, houve aqui uma irradiação adaptativa, uma divergência adaptativa. De tal forma que isso aqui leva à formação de órgãos que nós chamamos de homólogos. O que são órgãos homólogos? Eles têm a mesma origem embrionária, a mesma origem, então internamente são coisas muito parecidas, né? Tá aqui, ó lá, tá? Ele tem uma semelhança interna muito grande, mesma origem embrionária. Pode até não ter a mesma função, mas são órgãos que apresentam a mesma origem embrionária porque vieram do mesmo ancestral. Então quando eu pego num esquema como esse, vou comparar a asa do morcego com a pata do cachorro, né? Aqui com o braço da preguiça, com o braço da topeira, com a nadadeira dianteira da baleia. Internamente eles têm grandes semelhanças. Pode ou não ter a mesma função. A gente diz que tem a mesma origem embrionária, vieram do mesmo ancestral. Então durante o desenvolvimento é muito parecido. No final às vezes muda. Mas quando você vai dissecar tem uma semelhança grande. Enquanto que quando você vai falar, por exemplo, de convergência adaptativa ou evolução convergente, já é diferente. Você tem um ancestral, você tem um outro ancestral, eles vão para o mesmo local, passam por pressões seletivas muito semelhantes e acabam ficando parecidos. Mas internamente eles têm grandes diferenças. A semelhança é só externa, não é interna. É onde você forma os órgãos que nós chamamos de órgãos análogos. Como por fora são muito semelhantes, ó, tem a mesma função, semelhança externa, mas a origem embrionária é diferente. Por quê? Porque vieram de ancestrais diferentes. Mas esse cladograma está mostrando que todos vieram de um mesmo ancestral e a rádula estava ali, né? Então, órgãos homólogos. Olha o que eu marquei aqui, ó. A principal função da rádula é ralar o alimento e trata-se de um órgão homólogo, pois todos os grupos do cladograma originam-se de um mesmo ancestral comum que já apresentava a famosa rádula. Tá bom? Então a tua resposta, você teria que lembrar desses conceitos para poder ter uma resposta bem criteriosa, tá? Gente, vamos para a questão número 3. Questão número 3 é o seguinte: um desequilíbrio aqui, ó, está levando ao colapso a população de palmeira jussara. Aí ele põe o nome científico, numa reserva da Mata Atlântica. O que acontece é que animais como arpias, gaviões, onças, jaguatiricas, que normalmente comeriam primatas, os macaquinhos, né? São predadores de macaquinho, praticamente desapareceram da região. Então, ele coloca 4 animais aqui que praticamente sumiram dessa reserva da Mata Atlântica. E aí o macaquinho está sem predador, né? E aí veja o que acontece, ó. Esse desaparecimento tem sido vantajoso para a população de macaco prego preto da reserva. A densidade populacional desses macacos atualmente é de 66,2 indivíduos por quilômetro quadrado. Mais de que 4 vezes o que se vê em outros lugares dessa mesma região. Então o que está acontecendo? Você imagina que você tirou o predador do macaco. Nós não temos mais predação. Então ele não tem mais preocupação. Lógico
que ele vai se reproduzir mais e a população vai crescer, né? Então está dizendo aqui que nesse local a população é praticamente 4 vezes maior do que em outros locais, né? Bom, aí ele diz assim, ó, pesquisadores examinaram a relação entre os primatas e a diminuição das palmeiras e viram que os macacos pregos pretos são fãs ardorosos do palmito jussara e que as palmeiras morrem quando são atacadas por eles. Então o problema hoje do palmito jussara está sendo o macaco. Porque não está tendo predador, a população cresceu demais, eles têm fome, então eles estão destruindo a palmeira. Então você vê o que é? Você tem um desequilíbrio ecológico, né? Bom, aí ele vem. Represente uma cadeia alimentar com 3 níveis tróficos composta pelos organismos citados no texto, do qual o macaco prego preto faça parte. E qual nível trófico o macaco prego preto ocupa nessa cadeia? Bom, gente, aqui é tranquilo. Super tranquilo. Quem estudou ecologia, quando você vai estudar ecologia, aquela coisa, ó, tem que ter um produtor, por exemplo, uma mangueira como essa, tem que ter um consumidor primário, que é o cara que vai lá comer o produtor, no caso aqui esse sabiazinho tá comendo manga, né? Tem que ter um consumidor secundário, no caso aqui tá sendo, por exemplo, essa cobra que tá comendo o sabiá. No meu caso aqui, consumidor terciário, eu coloquei aqui um gavião que tá comendo a cobra, tá certo? E aí eu monto uma cadeia. No caso aqui eu tenho uma cadeia, que é uma cadeia mangueira, produtor. Sabiá, consumidor primário. Cascavel, consumidor secundário. Carcará, o gavião, consumidor terciário. E nível trófico, você não pode esquecer, é a posição que o ser vivo ocupa na cadeia. Uma coisa é classificar, outra coisa é dar o nível trófico. Quando eu falo assim, qual é o nível trófico da mangueira? Primeiro. E do sabiá? Segundo. Olha lá, primeiro nível trófico, segundo é o sabiá, terceiro é o da cascavel, quarto é o do carcará. Você está entendendo? Não é classificação que eu quero nível trófico. Então como é que vai ficar naquela questão? Naquela questão vai ficar assim, ó. O palmito jussara é o produtor. Quem está comendo o palmito é o macaco prego preto, tá aqui, né? E como ele quer 3 níveis tróficos, ó, aqui tem o primeiro nível, aqui tem o segundo. O terceiro seria quem? Seriam aqueles animais que comeriam o macaco e que já praticamente não existe mais ali, se tiver um ou outro que eu tenho que colocar. Eu não posso inventar, porque ele pediu para usar o texto. Então vai aparecer ou você coloca a arpia, ou você coloca o gavião, você coloca a onça, você coloca a jaguatirica, qualquer um desses 4 cabem aí no terceiro nível trófico, né? E ele quer saber que nível trófico é ocupado pelo macaco. É o segundo nível trófico. Ele é um consumidor primário, então ele ocupa o segundo nível trófico. Tá bom? Esse é o A. O B diz assim, ó. Cite um fator biótico que influencia a densidade populacional. Que mexe na densidade, no número de... Porque ele cita, né? A densidade, tá vendo? Ó? 66,2 indivíduos por quilômetro quadrado, né? Isso é densidade de macaco nessa área, né? Então o número de indivíduos dividido pela área ocupada. Então ele quer fator biótico que influencia a densidade. E explique se, nas condições citadas, a densidade de macacos pregos pretos na reserva da Mata Atlântica poderá aumentar indefinidamente. Aumentar, cada vez mais. Bom, vamos por partes. Primeiro, o que influencia muito na densidade? A taxa de natalidade e a de imigração, que é a entrada de indivíduos. Isso joga para cima, né? Tanto a natalidade como a imigração, ela tem tendência de fazer com que a densidade fique cada vez maior. O espaço é o mesmo e você está colocando indivíduos que estão nascendo e que estão chegando, né? E o que joga geralmente a densidade para baixo? A mortalidade. Não interessa por quê, se é doença, se é predador, o que está acontecendo? Mas a mortalidade joga a densidade para baixo e a emigração, a saída daquele local, por algum motivo, né? Então são fatores que mexem na densidade. Então você poderia citar qualquer um desses 4 aqui. E uma outra coisa, dá uma olhada. Conjunto de fatores que se opõem ao potencial biótico. O que é potencial biótico? Você lembra desse gráfico? Esse gráfico é um gráfico que a gente trabalha muito. E isso cai muito nos vestibulares.
a gente diz assim, gente, toda a população ela tem um potencial biótico. Potencial biótico é a capacidade biológica de crescimento da população. É assim, se tudo estiver bem, perfeito, qual é a capacidade de crescimento dessa população? Então você faz o cálculo e tem lá, dá uma curva X. Só que existe a resistência. O ambiente, ele impõe resistência. Ó, existe uma resistência imposta pelo ambiente. E o crescimento real, que é esse aqui, ele nunca vai bater com o potencial biótico. O crescimento real sempre é aquém do potencial biótico por conta da resistência do ambiente. O ambiente impõe resistências. O ambiente, por melhor que venha a ser, ele não é um ambiente perfeito. Então, se você voltar aqui, ó, principais fatores que limitam o crescimento da população, ó lá. Diminuição de alimento, de água, de oxigênio, fatores psicológicos como superpopulação, falta de luz, falta de abrigo, acúmulo de substância tóxica, presença de predadores, de parasitas. Isso, trazendo para o mundo das relações ecológicas, gera competição, predadores, parasitas que causam doenças. Então a população de macaco vai crescer de forma... Lógico que não. Vai chegar uma hora que ela vai estabilizar. É porque você tirou os predadores. Esses carinhas aqui, ó, eles foram tirados. Então diminuiu a resistência, a população acabou crescendo mais do que o esperado. Mas vai chegar uma hora que não tem mais tanto palmito assim para comer. Eles vão começar a passar fome, vão começar a brigar entre eles, vai começar a dar muita doença e vai estabilizar a população, né? Dentro de uma nova perspectiva. Ó lá. A densidade de macaco prego não poderá aumentar indefinidamente, pois tende a estabilizar por resistência ambiental, ou seja, por competição, falta de alimento, de recursos para sobrevivência, além de parasitismo como doenças. Por que eu não coloquei o predatismo aqui na minha resposta? Porque no texto ele fala que os predadores do macaco eles já praticamente não existem mais. Então eu diminuí a resistência, por isso que está uma população elevada, entendeu? Então teria que ser mais ou menos isso aí que você teria que colocar na sua resposta, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham colocado aí algo do tipo, tá bom? E aqui, né, cite um fator biótico, eu não escrevi ali, mas o fator biótico você poderia colocar natalidade, você poderia colocar imigração, escolher um fator biótico aí que interferiu na densidade, tá bom? Tá aí. Beleza, essa foi a questão número 3. Agora vamos para a questão número 4. A 4 diz assim, ó, o médico argentino René Favaloro revolucionou a cirurgia cardíaca ao criar em 1967 a técnica da ponte de safena. Essa técnica consiste em implantar a veia safena da perna no coração para tratar uma das doenças que mais matam no mundo, a doença arterial coronária. Entupimento da coronária. Coronária, para quem não sabe, são aqueles vasos que irrigam o coração, né? Que fazem com que o sangue chegue no coração, levando nutrientes, levando oxigênio, etc. Bom, seguindo, no entanto, a transposição de uma veia para as condições de funcionamento de uma artéria nem sempre é uma solução duradoura, nem é livre de problemas. Quase metade dos implantes sofre obstrução e precisa ser substituída até uma década após a revascularização. Um dos motivos desse problema tem relação com o processo inflamatório do endotélio. O endotélio é a camada de célula interna do vaso, né? Bom, aí ele vem e diz assim, ó, em qual vaso sanguíneo citado no texto são encontradas as válvulas? E qual é a função dessas estruturas? Gente, quando a gente trabalha esse assunto nas nossas aulas, a gente mostra detalhes dos vasos sanguíneos, né? Então, se você aí é aluno nosso, você viu os detalhes, por exemplo, de uma artéria, né? A artéria tem um endotélio, ela tem uma camada de musculatura lisa aqui, com fibras elásticas. Depois ela tem fibra colágeno com fibra elástica. Então é um vaso muito reforçado, a fibra elástica está na camada média e na camada externa, porque muita pressão. Quando o sangue sai do coração e o coração sístole e dá aquela pressão
Cara, o vaso tem que ser um vaso parrudo, um vaso com muita estrutura, com uma musculatura bem desenvolvida e a fibra elástica dá elasticidade. Senão não aguenta. Senão não aguenta. Você pode ver que a parte interna aqui, ó, o endotélio, tá vendo? A camada mais interna e tal. Cara, o sangue flui por aí. Flui bem. Agora veja uma coisa. Quando esse sangue sai da artéria, ele passa arteríola, que é uma miniatura da artéria, depois capilar, que só tem endotélio, e depois o sangue começa a voltar. Ele cai na vênula, veia. Veia já é o último, ele tem que retornar para o coração, a pressão já caiu, absurdo. Você pode ver aqui, ó, endotélio, ó, musculatura lisa. Compara com a artéria, musculatura lisa com fibra elástica. Aqui não tem fibra elástica, é só musculatura lisa. Ó a camada externa, ó, fibra colágena. Cadê a fibra elástica? Não tem fibra elástica, só tem fibra colágena. Você está entendendo o que eu estou te falando? E aí, como a pressão está muito baixa aqui, ó, a válvula ou válvula, você pode usar um desses termos. Olha aqui, para quê? Para o sangue ir passando e ali fechando. Para garantir que o sangue vá voltar para o coração, para o sangue não parar. Para o sangue conseguir chegar, mesmo com a pressão baixa, o sangue conseguir chegar de volta no coração. Senão não chega. Você está entendendo? Senão não chega. Bom, aqui eu coloquei, ó, as válvulas abertas, coloquei que o músculo esquelético, ele ajuda, né? Porque ele vai contraindo, ele ajuda o sangue a retornar para o coração. Olha lá, as válvulas são encontradas nas veias. E no caso do texto, a veia safena, né? A única veia citada no texto é a veia safena. Então a válvula vai estar na veia safena, que é o que ele pergunta em A, né? Olha lá, a função da válvula é permitir o retorno do sangue para o coração. Ou se você escreveu, né? Garantir que o sangue não pare no corpo, garantir que o sangue flua no interior da veia, já que a pressão é baixa. Tudo isso aí ele vai aceitar, tá bom? Depois, seguindo aqui, ó, em relação à pressão arterial, a que condição a veia safena implantada no coração estará submetida? Porque eu peguei a veia safena que é da perna, uma veia, tirei e estou colocando aqui no coração para fazer a ponte. E a pressão ali é alta. E aí, ó, qual a importância da irrigação sanguínea no miocárdio pela artéria coronária? Bom, vamos lá. Quando você pega uma circulação aqui assim, você tem sempre que lembrar, ó, pela artéria, deixa eu pegar aqui uma canetinha, sempre pela artéria, que é onde está esse vermelho, a aorta ramifica e tal, sempre a artéria é por onde o sangue sai do coração. A artéria aorta está aqui do ventrículo esquerdo, a artéria pulmonar sai do direito, a artéria, ela tira o sangue do coração, então a pressão dentro dela é sempre muito alta. E se você olhar aqui, ó, veia cava inferior, veia cava superior, a veia pulmonar, o que acontece? Ela sempre devolve o sangue para o coração. Então é o sangue retornando. O sangue sai artéria, arteríola, capilar, aí vênula e veia, e aí volta para o coração. Então sempre a pressão na veia é muito baixa. Olha esse gráfico. Olha a pressão aqui, ó, pressão sanguínea. Está vendo como está alta aqui em cima? Mas onde está? Está na artéria. Ramificou, veio para a arteríola, olha como a pressão cai. Aí capilar, olha como cai. Aí vênula, olha como é baixa. Olha a veia, olha a veia. A pressão está ridiculamente baixa. Então, senhores, tem que lembrar disso e lembrar que as coronárias, tá aqui, ó, a artéria coronária, o que ela faz? É aquela artéria que irriga o coração. Ela pega o sangue que está saindo do coração pela aorta e ela devolve um pouco desse sangue para irrigar o músculo, o miocárdio, para permitir com que aquele músculo possa trabalhar. As coronárias, elas levam principalmente oxigênio e nutrientes, carboidrato, aminoácidos, para que a célula então possa ter energia e possa ficar ali batendo, né? Enquanto a pessoa estiver viva, é a bomba aí do corpo. E aqui eu marquei para vocês, olha. Ó, o que acontece? Sempre que você, ó, tem uma obstrução, né? Você muitas vezes tem um acúmulo de gordura, né, nas coronárias. Hoje tem muitas técnicas, né? Stent, a ponte, que já é uma coisa antiga, o stent hoje é uma coisa moderna, tá vendo? Ó? Você tem uma placa aqui que é esse amarelinho, né? O stent é uma molinha que você entra,
com ela no local onde tem obstrução e tem uma telinha, você infla, a telinha ela expande e ela deixa o vaso, tá vendo? Ó como tava. Você entrou, expandiu, tem um balão, ele infla e essa tela segura o vaso dilatado para o sangue voltar a passar. Isso é uma técnica hoje super, assim, não vou nem dizer moderna, porque já faz um tempinho que vem se usando, mas é o mais adequado hoje, menos invasivo. Você não tem que abrir e fazer uma ponte. Olha a ponte aqui, ó, pedaços de veia safena. Tá vendo esses amarelos que eu coloquei aqui, ó? Por quê? Porque tinha obstrução. O que eu fiz? Eu peguei a horta, aí eu amarro aqui, ó, a safena na horta e daqui eu puxo e começo a irrigar o coração. Amarrei outra aqui, ó, e vou irrigando o coração. Por quê? Porque ali na frente tá com obstrução. Então eu pego um vaso e eu passo pelo local da obstrução com a safena e eu faço a irrigação. Mas entenda, você tira da horta. A pressão é muito alta, é a pressão mais alta que tem. Num vaso que foi feito para suportar uma pressão baixa. Por isso que depois de um tempo dá problema. Por isso que não é uma coisa tão duradoura assim. Você está entendendo? Então, olha lá. A veia safena será submetida a uma pressão maior do que realmente ocorre, pois ao ser implantada no ponto de uma artéria, a pressão, obviamente, será maior. E ela não foi feita para isso. Então, esse é um ponto. E a importância de irrigar o miocárdio do coração é permitir com que essas células tenham oxigênio e nutrientes necessários para poder realizar a contração e assim bombear o sangue para o corpo, tá? Essa é a importância de irrigar o miocárdio. Show! Questão número 5 já envolve uma questão de citologia. Também algo bem batido assim, sabe? Que é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Ó, a figura representa uma célula diploide, utilizada para análise de alguns mecanismos moleculares que ocorrem durante o ciclo celular. Ele vem da célula, aí ele pega esse par de cromossomo aqui grandão, ele pega um outro mediano e ele pega um outro bem pequenininho. Aí ele diz assim, por que a célula representada é considerada diploide? Quantos centrômeros são encontrados nessa representação? Gente, você tem que lembrar sempre que quando você vai falar de célula haploide, é célula que tem um cromossomo de cada tipo. Esse cromossomo, ele pode estar assim, individualizado, né? Sim. Como ele pode estar duplicado, ele pode estar aqui com cromátides irmãs. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o cromossomo número 1. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui. Mas está duplicado. Centrômero é aquela bolinha que aparece aqui no meio, né? Que a gente representa com uma bolinha, que é uma constrição primária ali. São duas heterocromatinas próximas com proteína ali, assim e tal. Aparece que a gente chama de centrômero. Mas tá vendo? Isso aqui é considerado um cromossomo. Cromossomo número 1. Quantos desses tem? Tem um. Esse aqui eu chamei de número 2. Tá vendo como ele já é menor? Tem um número 1 e um número 2. Então é haploide, porque tem um cromossomo de cada tipo. Agora dá uma olhada nessa célula aqui. Tá vendo? Essa é diploide. Por quê? Porque número 1, ó, tem esse e esse que eu tô chamando de unia. São iguais no tamanho, na forma. São cromossomos homólogos. Ó o 2 aqui, ó. 2 linhas, são cromossomos homólogos. Então, olha lá, a célula é considerada diploide, pois apresenta 2 cromossomos de cada tipo, ou seja, 3 pares de cromossomos homólogos. E nessa célula encontramos 6 centrômeros. Isso é fácil, é só você vir aqui, ó. É só você vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ó a bolinha, não é a bolinha? Um centrômero, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse grandão é homólogo desse grandão, branco e um vermelho. Esse mediano branco é homólogo do vermelho, mediano. E esse vermelho pequenininho é homólogo do branquinho pequenininho. E acabou. É isso aí. Tá bom? Gente, esse foi o A. Aí eu queria discutir um pouquinho com vocês o B. Vamos lá? Ó, suponha que essa célula seja mantida em um meio de cultura contendo timina radioativa, de modo que um pesquisador possa detectar a emissão de radioatividade em alguns momentos do ciclo celular e que em todos os cromossomos haja um segmento de base AAA, que é adenina, C, citosina, G de guanina, T e T de timina. Caso essa célula tenha atingido a metáfase mitótica, quantas cromátides irmãs apresentariam timina radioativa?
até tal fase e relaciona a ocorrência desse fenômeno à propriedade molecular do DNA. Bom, você vê que a coisa já vai num nível de dificuldade um pouquinho maior. O que eu preciso que você entenda? Que quando você pega um esquema como esse, ó, você pega um esquema como esse aqui, ele fala assim, olha, todos os 6 cromossomos, não são 6 cromossomos, eu desenhei eles aqui, ó, preto, fiz um laranja e fiz o verdinho, só para poder representar, certo? Uma célula 2N igual a 6, então tá aqui 2N igual a 6. Ele disse que a timina é radioativa e que todos esses cromossomos têm esse pedaço de DNA aqui, ó, esse pedaço aqui. Gente, não pode esquecer, o DNA tem cadeia dupla. Então ele está te dando um lado do DNA. AAACGTT. Bom, o lado complementar é TTT, que o timina liga com a adenina, G, guanina liga com citocina, citocina com guanina, aqui AAA que liga com timina. Então isso aqui representa para mim uma molécula de DNA, um pedaço de DNA que está aqui. Certo? Então quando eu penso num cromossomo como esse, eu estou colocando essa barrinha aqui, ó, vermelhinha, essa barrinha vermelhinha, na verdade, é para representar esse pedaço de DNA que está aqui. Lembrando que eu tenho timina radioativa. Então, onde está T aí, ó, você tem radioatividade. E como esse pedacinho aqui está presente em todos os cromossomos, o que eu fiz? Eu pus essa marquinha vermelha em todos eles. Pus em todos eles, certo? Agora, o que acontece? Durante o ciclo celular, mais especificamente no período de intérfase, nós temos o G1, o S, o G2. O que é o S? É o momento da vida da célula onde o DNA sofre duplicação semiconservativa. Onde a molécula de DNA é aberta, um lado velho serve de molde para formar um lado novo e o outro lado velho serve de molde para formar um lado novo. Então o que vai acontecer? Esse DNA que você vê aqui, de 1, vão formar 2. E esse de 1, 2. E esse de 1, 2. Esse de 1, 2. Vão formar as famosas cromátides irmãs. Pode olhar aqui, ó. Hã? Você fala, nossa, então esse aqui deu origem a esse aqui. Isso. Esse aqui deu origem a esse aqui. Esse aqui deu origem a esse. E assim vai. Como a duplicação é semiconservativa, tudo que tinha na primeira fita vão ter nas outras duas. É uma duplicação semiconservativa. Aí a radioatividade que existia só aqui, hora que duplica, vai passar a ter do outro lado. Por quê? Porque a célula está se multiplicando no ambiente que a timina é uma timina radioativa. Então a hora que você for formar um DNA novo, né, seminovo, e você for usar a timina é radioativa. Então vai aparecer radioatividade desse lado e desse lado. E aqui, 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 assim vai. Quando chega em metáfase, você lembra a metáfase de mitose? Uma célula 2N igual a 6. Cara, uma célula 2N igual a 6, ela vai formar, né, na placa equatorial, olha lá, todos os cromossomos alinhados. Tá vendo? Tudo na placa equatorial. Aí onde você vai ter radioatividade? Você vai ter em todas as fitas. Cromátides irmãs é quando eu tenho duas fitas de DNA idênticas presas por um mesmo centrômero. O centrômero é essa bolinha. Quantas tem aqui? 2. E aqui mais 2. E aqui mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Então 2, 4, 6, 8, 10, 12 cromátides irmãs. No total. Certo? Então, olha só o que eu vou fazer. Deixa eu apagar isso aqui. Olha lá. Olha a minha resposta para isso aqui. Olha lá. Apresentarão a timina radioativa até tal fase 12 cromátides irmãs, como eu te mostrei agora. Tal fenômeno ocorre, pois durante o período de intérfase, na fase S, o DNA sofre uma duplicação semiconservativa. Sendo assim, uma molécula de DNA dará origem a outras duas moléculas de DNA idênticas, ou seja, com as mesmas bases nitrogenadas, e logo, como temos uma célula com 6 cromossomos, formaremos 12 cromátides irmãs. Beleza? Então, esse era o raciocínio, achei uma questão muito bacana, cobra um assunto delicado. Tem aluno que tem dificuldade até em se posicionar o que é haploide, o que é diploide. Tem dificuldade em enxergar o que é centrômero. Tem dificuldade em enxergar o que é cromátide irmã, porque tem isso tudo muito solto. Isso é uma aula que a gente gasta muita energia em cima, faz muitos desenhos
para ver se o aluno consegue realmente absorver esse conteúdo de forma bem sistemática aqui. Bom, questão número 6. A questão número 6, gente, fala assim, ó. A FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, acaba de aprovar a venda de um contraceptivo em gel completamente livre de hormônios. Aí, mulherada, que beleza. Ele foi desenvolvido por um laboratório americano e age de forma aparentemente simples. Esse contraceptivo altera o pH vaginal e impede a movimentação dos espermatozoides até o ovócito, que seria fecundado. Esse método atende as mulheres que não se adaptam aos contraceptivos hormonais. Gente, você vê que bacana? Um gel é passado na região vaginal e muda o pH, e com essa mudança de pH o espermatozoide acaba morrendo. Obviamente que o espermatozoide tem uma proteção, né? Que é aquele líquido produzido pela próstata e tal. O pH da vagina a gente fala sempre, é um pH ácido e tal. Bom, em que local do sistema genital feminino é mais comum ocorrer a fecundação? Onde que acontece a fecundação no corpinho da mulher? Isso é uma pergunta. A outra, como deve ser o pH vaginal em uma mulher saudável? Gente, assim, ó, a gente sabe que o pH da vagina tem que ser ácido. Porque sendo ácido, ele tem uma tendência de proteger a mulher contra a invasão de micro-organismos. E o espermatozoide, para passar por ele, precisa do líquido da próstata, que tem um pH alcalino para poder dar uma acertada. E o espermatozoide, não todos, mas alguns consigam passar por ali. Então, você ia ter que lembrar, primeiro, do sistema digestório da mulher, essa parte interna super famosa, ovário, tubo uterina, o útero, região vaginal. Onde que é a fecundação? Fecundação? Olha ela aqui, ó. A fecundação ocorre bem no comecinho da tuba uterina. É lá na tuba uterina que acontece a fecundação. Então essa seria a primeira resposta. E a segunda resposta, o pH vaginal de uma mulher saudável, ele vai ficar entre 3,8 e 4,5. Esse é o desejado. Mas se você colocar aqui um pH ácido, tenho certeza que ele vai acertar. Você não precisava, né, ser exato, afinal de contas, você ainda não é médico. Será? Ainda não é. Né? Então, um pH ácido, ele vai te dar como correto. Beleza? Esse era o primeiro ponto. O A eu achei que era bem tranquilinho. O B já fala assim, ó. Cite um dos hormônios que pode ser encontrado em contraceptivo hormonal. Um dos hormônios. E como esse hormônio atua na contracepção. Gente, lembra que quando a gente vai falar sobre hormônios femininos, a gente mostra esses gráficos todos aqui de como é que funciona e a gente explica, olha gente, a mulher tem um ciclo menstrual na média de 28 dias, né? Então, aqui a menstruação mais ou menos uns 4, 5 dias. Aí se você contar do primeiro dia da menstruação, ela está ovulando mais ou menos no 14º dia. E o que está acontecendo, né? Quando ela está começando a menstruação, a hipófise está liberando principalmente FSH no comecinho. Depois começa a liberar LH, que é o hormônio luteinizante. Um pouquinho antes da ovulação, esses dois hormônios têm um pico, principalmente o LH, que é para estimular a ovulação. Depois esses hormônios caem. Enquanto isso está acontecendo, ó o ovário se desenvolvendo, ó, por conta do hormônio folículo estimulante, ó ele desenvolvendo, ó a ovulação. Depois que ovula, forma o corpo lúteo. A gente mostra que quando essas estruturas estão se desenvolvendo, ela está produzindo estrógeno. O estrógeno vai lá no endométrio e pede para ele começar a engrossar, fazer mitose, vascularizar, engrossar. Depois da ovulação, além do estrógeno, vem a progesterona. Potencializa a ação do estrógeno, deixa o útero extremamente espesso, esperando uma criança. Mas, depois de mais ou menos 24 dias aí, 25, acontece um feedback negativo. A taxa de FSH-LH, ela fica num nível de estrógeno e progesterona, ela fica num nível que bloqueia a produção de LH e de FSH, dá o que a gente chama de feedback negativo. Essa taxa elevada durante muito tempo, ela vai fazer isso aqui, ela vai inibir o LH e o FSH, não vai deixar ser produzido. E aí sabe o que vai acontecer? O corpo lúteo que estava trabalhando, ele atrofia e vira o que a gente chama de corpo albicans. Ele atrofia e ele para de produzir estrógeno e progesterona.
E essa camada grossa do endométrio começa a morrer. Isso vai descamar e vai ter uma menstruação. Então eu tô te passando assim, em rápidas palavras, uma aula que é demorada. Isso aqui a gente leva mais de 100 minutos para poder explicar os detalhes. Mas você ia ter que lembrar desses hormônios. Para poder lembrar, que dá uma olhada. Como funcionam as pílulas? Ó, os hormônios da pílula, de uma maneira geral, é uma combinação de estrógeno e progesterona sintetizada em laboratório. Olha lá. São absorvidos pelo organismo, né? Chegam até o hipotálamo e a hipófise. E aí o que vai acontecer? Olha lá. O organismo interpreta que há quantidade suficiente de hormônio e ela passa a não produzir o GnRH, o FSH, o LH, que eles têm a ver com a ovulação. Então, assim, quando uma mulher toma pílula, ela está tomando estrógeno e progesterona sintetizado em laboratório. E a função é inibir o ovário. Não deixar o ovário... Ó que imagem legal. Tá vendo o ovário dormindo aí? Hã? Não deixar o ovário trabalhar. E aí o ovário, então, não vai ter ovulação. A mulher, enquanto estiver tomando pílula, não ovula. Não ovula. Então, olha só a resposta. Os contraceptivos hormonais são formas sintéticas dos hormônios femininos estrógeno e progesterona. Tá? Dos dois. E esses hormônios atuam inibindo a ovulação. Creio que se você colocasse isso, eu acho que o cara já vai considerar essa questão como um todo. Tá? A forma que ele perguntou é uma forma muito simplória. Né? Olha lá. Ou seja, são usados em taxas que funcionam como feedback negativo, inibindo a hipófise a liberar hormônios LH e FSH. E assim, obviamente, inibindo o processo de ovulação. Então, se a sua resposta girasse em torno disso que eu estou te falando, show de bola. Beleza? Bom, vamos seguir. Questão número 7. Aqui já envolve um pouquinho de genética, né? Conhecimento que geralmente o pessoal gosta muito. Diz assim, ó, o quadro apresenta os fenótipos determinados pelos respectivos genótipos que ocorrem em uma espécie de mamífero. Então ele põe aqui, cor de pelagem. Para ser marrom, tem que ter Mzão, M de marrom. Para ser branco, tem que ter Bzão. E para ser creme, tem que ter um M de marrom e um B de branco. Você vê? Você está analisando uma característica que é cor de pelagem, e essa cor de pelagem tem 3 fenótipos. Você perceba que o homozigoto tem uma cor, o outro homozigoto tem uma outra cor, e o heterozigoto tem um gene de cada, ele tem uma cor intermediária. Você percebe? Se você olhar aqui, tamanho de pelo, olha lá, curto é lisão, longo é lisinho, curto é lisão. Você vê? Está usando uma letra maiúscula, uma minúscula. Isso aqui é uma herança com dominância completa. Um gene domina o outro. O Lzão domina o Lzinho. Se você pegar o homozigoto Lzão é curto. E se você pegar o heterozigoto Lzinho é curto também. Você está avaliando uma característica com 2 fenótipos. Agora, essa primeira você está avaliando uma característica com 3 fenótipos. Nossa, quanto que a gente bate nisso? Ele está te mostrando uma primeira lei de Mendel e aqui uma variação da primeira lei de Mendel. Olha o de baixo aqui, cor do olho. Se for Czão é escuro. Se for Czinho é claro. Mas se for Czão é escuro. Por quê? Porque o Czão domina Czinho. O Czão está dominando o Czinho. Então aqui eu tenho 2 fenótipos. Esses 2 casos aqui é uma primeira lei de Mendel clássica. Agora, este de cima não. Ó, sabendo que os genes que determinam cada fenótipo segregam-se independentemente, quer dizer, cada par de alelo fica num cromossomo, né? Segregação independente, eu tenho o gene da cor da pelagem num cromossomo, o do tamanho do pelo num outro cromossomo e o da cor do olho num outro cromossomo. Aí ele fala assim, ó, durante a meiose responda, qual tipo de herança genética ocorre entre os alelos que determinam a cor da pelagem? Aqui, ó. E justifique sua resposta utilizando dados do quadro. Gente, vamos lá. Ó, quando nós vamos estudar variações da primeira lei de Mendel, existe uma herança chamada dominância incompleta, onde a gente usa aqui a Mirabilis jalapa, que cai muito no vestibular como exemplo, onde a gente mostra, ó, a planta que é vermelha, ela é Vzão. A planta que é branca, ela é Bzão. E a planta que é rosa,
ela é Vzão, Bzão. Ela tem um gene de vermelho e um gene de branca. E ela acaba sendo rosa. E nós chamamos de dominância incompleta. Agora, leia a definição de dominância incompleta. Chamamos de dominância incompleta quando o fenótipo do heterozigoto é intermediário entre aqueles que são condicionados pelo homozigoto. Você percebe que é intermediário? Agora, quando que a dominância é incompleta? Ó, em casos de dominância incompleta, apenas um dos alelos é funcional. O que se descobriu nessa herança? Que, na verdade, o V, ele produz pigmento rosa. Só que quando você tem 2V, Vzão, Vzão, é tanto pigmento que fica vermelho. Agora, o B de branco, ele não funciona. Ele não é ativo. E aí, quando você tem um heterozigoto, você tem um V só funcionando e o B é inativo, aí se é um pigmento rosa, você enxerga rosa. Então tem 3 fenótipos, mas um gene é funcional só, o outro não. Um caso de codominância, gente, como por exemplo aqui nessa cor de pelagem de gado da raça Shorton, esse animal aqui, por exemplo, tem a pelagem vermelha, ele é Vzão, Vzão. Esse aqui é branco, ele é Bzão, Bzão. Esse é ruão, ele é Vzão, Bzão. Você percebe que tem 3 fenótipos também? Agora, por que eu chamo de codominância? Ó, em casos de codominância, os 2 alelos são igualmente ativos. O V trabalha e o B também trabalha. Os 2 têm atividade. E os 2 produzem o mesmo nível de proteína. Então eles são codominantes porque eles trabalham igualmente. Não tem um mais forte que o outro, não tem um que é ativo e o outro que é inativo. Então, quando você fala de codominância e dominância incompleta, você quando pega um exercício, você tem 3 fenótipos, onde o heterozigoto é intermediário, e aqui ó, o heterozigoto está tendo um fenótipo intermediário. Você não sabe se é um ou se é outro. Você não tem condição de saber se é codominância ou se é dominância incompleta só pelo dado do exercício. O que você sabe é que não é a primeira lei de Mendel. Ou é codominância ou é dominância incompleta. É um dos dois. Pode ser esse como pode ser esse. Você fala, pô, e como é que eu faço? Você faz assim, ó. O tipo de herança é chamado de herança de dominância incompleta, tá? Aqui é bom colocar o dominância incompleta. Ou codominância. É um dos dois, né? Olha lá. Pois nesse caso, existem 2 genes possíveis, o M e o B, para uma única característica, certo? Que é a cor da pelagem. Com 3 tipos fenotípicos. Não são 3 tipos que foram apresentados? Aí vem, ó, tendo um dos homozigotos um fenótipo, que é o Mzão, Mzão, que é marrom. O outro homozigoto um outro fenótipo, que é o Bzão, Bzão, que é branco. E o heterozigoto um fenótipo intermediário entre os 2 homozigotos, que é o MB, que é creme. Então você caracteriza que você sabe que não é a primeira lei de Mendel, que pode ser dominância incompleta, como pode ser codominância. Tá? Então eu espero que você tenha dado essa resposta com esse preciosismo. Depois vem, como os genes para cada caráter estão distribuídos em relação aos losses cromossômicos? Gente, não é segregação independente? Como que os genes para cada caráter estão distribuídos? Cada gene, cada par de alelo está localizado num par de cromossomo. Né? O par para cor de pelagem fica num cromossomo, para tamanho de pelo num outro e para cor de olho num outro. Por quê? Porque ele disse no começo que trata-se de um caso de segregação independente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó, né? Ele falou que é segregação independente. Por isso que eu dou essa resposta, né? E depois ele fala assim, ó, quantas possíveis combinações gaméticas são formadas a partir do cruzamento entre 2 animais com genótipos? Aí ele traz o genótipo dos 2. E ele quer saber assim, quantas combinações gaméticas eu consigo formar, né? Gente, o que você tem que fazer? Você tem que achar quantos tipos de gametas cada indivíduo desse forma e multiplicar, como se você fosse montar, né, aqueles famosos quadrados de pornô, onde você põe os gametas do macho aqui, da fêmea aqui, fecha o quadro e você tem os genótipos todos, né? Esse é o número de combinações. Então, o que eu indico? Indico isso, ó. Olha lá, olha o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Primeiro, por tratar-se de um caso de segregação independente, cada par de alelo apresentado está localizado em um determinado par de cromossomo, ou seja, cada alelo localiza-se em um cromossomo diferente dos outros alelos. Então essa é a primeira resposta. E a segunda, olha aqui, olha esse indivíduo. Olha esse aqui. Como é que eu acho o gameta? Isso é um polihibridismo
Em caso de segregação independente, lembra dessa formulinha que a gente passa? 2 elevado a n? Onde n é o número de pares de alelos em heterozigose. Ó, heterozigoto uma vez, heterozigoto duas. Então, ó lá, 2 elevado ao quadrado, tá vendo? E aí 2 vezes 2, 4. 4 tipos de gametas. Aí eu venho aqui no outro animal. 2 elevado a n, ó. Heterozigoto aqui, heterozigoto aqui, heterozigoto aqui. Então o valor de n qual que é? O valor de n é 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então um produz 4 tipos de gametas e o outro 8. O que você faz? Multiplica. Multiplicando você tem um total de 32 combinações gaméticas. Fechou? Então era isso que o cara queria aí na sua resposta dessa questãozinha. E aí vem a última questão. Também envolve um pouquinho de genética com evolução. Ó, o teorema de Herd-Wimber aplica-se à população infinitamente grande, que deve ser pamítica, cruzamento ao acaso, né? E sobre a qual não ocorram fatores evolutivos. Caso essas condições aconteçam, as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes ao longo de várias gerações. A gente, quando dá essa aula, fala sempre que isso é uma coisa que só existe na teoria. Na prática, a população evolui, umas mais, outras menos, mas isso é uma situação que, na prática, ela não acontece. Existem 2 fatores evolutivos que alteram a frequência gênica. Então, você tem lá frequência porcentagem. Uma população, 70% dos genes são dominantes. Um exemplo, 30% são recessivos. E, de repente, isso muda. Então ele fala assim, cite 2 fatores que podem alterar essas frequências, né? Aumentar o azão ou diminuir o azão. O que pode... Gente, tem muita coisa. Ó, fatores evolutivos conhecidos, né? Coisas que não, acontecem nas populações e que podem mudar a frequência dos genes. Olha lá, as mutações, o fluxo gênico é entrada de indivíduo, saída de indivíduo, né? Deriva gênica é quando você tem algum fenômeno assim repentino, um terremoto, um vulcão, né, um tsunami, alguma coisa do tipo que afeta drasticamente uma população, porque mata muitos indivíduos de uma hora para outra, né? Cruzamento preferencial, quando você começa a privilegiar um macho em detrimento aos outros, e todo mundo cruza com aquele macho, isso também muda a frequência dos genes. Seleção natural, né? O ambiente é mais apropriado para um determinado tipo de indivíduo do que para outro. Isso muda a frequência gênica. Então você poderia colocar qualquer um desses, né? Qualquer um desses. Aí dá uma olhada, olha lá. Seleção natural, deriva gênica, migração, entre outros. Tá bom? Ele pede 2, você poderia colocar qualquer um dessa lista aqui, tá? Depois ele vem no B e ele fala assim, ó. Suponha que uma população esteja em equilíbrio gênico para o caráter tipo sanguíneo, ABO, no qual a frequência do alelo I elevado a A seja de 0,3 e do Izinho seja de 0,4. Bom, ele não falou do I elevado a B, que nós que estudamos sangue do sistema ABO, a gente sabe que é um caso de polialelia, existem 3 genes. O I elevado a A, ele me deu frequência de 0,3, 30%. Me deu o Izinho, frequência de 0,4, 40%. Então 40 com 30, eu tenho 70, falta para 130, vai ser o I elevado a B, né? Bom, calcule a frequência de indivíduos do tipo sanguíneo B heterozigotos. Ele quer saber nessa população quantas pessoas de sangue B heterozigotos tem e de indivíduo AB. Gente, então olha o que a gente faz. Lembrar do teorema de Herd-Wimber, lembrar que quando eu vou fazer o teorema de Herd-Wimber, eu tenho aquela coisa de usar P, usar Q, né? Toda vez que eu quero calcular um homozigoto, eu pego o valor do gene dominante, por exemplo, eu quero saber quanto eu tenho de azão, eu faço aquele gene multiplicado por ele, né? O gene ao quadrado, eu vou ter um homozigoto dominante, por exemplo, né? Se eu quiser saber quanto eu tenho de homozigoto recessivo, por exemplo, né? E no teorema de Herd-Wimber, o gene recessivo é chamado de Q, azinho é QQ. Q vezes Q. QQ ao quadrado. Olha lá, né? E lembrar que heterozigoto, você tem que pegar o valor do gene dominante,
o valor do recessivo, fazer a multiplicação, mas não pode esquecer de multiplicar por 2. Que toda vez que você tem heterozigoto, você tem que multiplicar por 2. E eu falo sempre nas aulas, gente, o que ele mais pede é heterozigoto, porque ele sabe que você vai esquecer de multiplicar por 2. Espero que isso não tenha acontecido com você. Então, olha o que eu fiz. Ó, ele deu frequência de I elevado a 0,3, 30%. Ele me deu a frequência de Izinho, 0,4. Eu somei, me deu 0,7, 70%. Aí eu tenho I elevado a B, o que falta para 100. Tá aqui, ó, 0,3. Veja, ele quer sangue B heterozigoto. Olha o que ele quer. Olha lá, sangue B heterozigoto é I elevado a B Izinho. Olha o I elevado a B aqui, quanto vale? 0,3. Olha lá, 0,3. E o Izinho, quanto vale? O Izinho vale 0,4. Você faz 0,3 vezes 0,4. Mas não é heterozigoto, gente. Eu não posso esquecer de multiplicar por 2. 0,3 vezes 0,4, 0,12 vezes 2. 0,24. 24% da população é sangue B heterozigoto. Agora vamos para o AB. Olha o AB. I elevado a A vale 0,3. I elevado a B também 0,3. 0,3 vezes 0,3, 0,09. Mas é um heterozigoto. Então tenho que multiplicar por 2. Multiplicando por 2, 0,18 vai me dar 18%. E com isso eu chegaria na resposta, né? Olha lá, a frequência de indivíduos de sangue B heterozigoto é de 24 e a frequência de indivíduo AB é de 18%. E com isso você mata a questãozinha de genética de população. Gente, e com isso, tá aí a resolução de biologia. Espero que você, vestibulando, tenha gostado da resolução. Espero de coração que você tenha acertado todas. E se está usando para estudar, que seja muito útil nos seus estudos, tá? Se gostou aí, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Acho que é muito útil para quem realmente está buscando algo sério, querendo passar em cursos concorridos aí. A gente vem fazendo um trabalho bem legal aí e aceitamos sugestões, tá bom? Forte abraço para vocês, te espero na próxima resolução e valeu!